Renan e o Wilson, eu quero ouvir vocês sobre Rato e possível time, aspas, ideal do Zubeldia. Tem uma coisa que não sei se é exatamente da comissão técnica do Zubeldia ou uma mudança discreta na transição do jogador que está machucado para o campo, que eu tenho notado. Então, Lucas, recuperou, beleza. Vai para o banco primeiro, entra um pouquinho, depois vai começar jogando. Caleri, que odeia. Aliás, o Caleri odeia mais o banco que o Luciano. Todo mundo fala que o Caleri odeia mais. Caleri ficou maluco lá de não jogar contra o Tadieres. Deu bico na garrafinha d'água, mas ficou no banco. Depois foi jogar, entrou, foi jogar na segunda partida. Eu imagino que o Rato, depois de tanto tempo, né, se machucou contra o Talheres, faça esse processo. Comece primeiro no banco e depois vai entrando aos poucos. Agora, para você, Renan, ele voltaria como titular no time ideal, não nesse primeiro jogo necessariamente, mas alguém tomou conta da posição que ele deixou, como ali ponta direita, como jogador que atua pelo lado direito do campo nesse período? Então, Arnaldo, na minha opinião, não. Na minha opinião, ninguém tomou conta, até porque, na minha opinião, aquela posição, a de ponta direita, não é do Lucas, né? Ele, com a maioria à disposição, sem o Rato, mas a maioria à disposição, ele colocou lá o Luciano, o Lucas, para deixar o Luciano ali como segundo atacante, do lado do centroavante, mas não, definitivamente não é a posição do Lucas. Tanto que no jogo que o Luciano não estava, que foi o seguinte contra o Cruzeiro, ele já colocou no setor de segundo atacante ali, no setor interior, o Lucas, deixando o Juan aberto por aquele lado, que tem até muito mais força e disposição para cumprir, principalmente no que diz respeito à parte tática, né, de recomposição e tal, para não ter o desgaste maior para o Lucas. Então, ali é a posição do Rato. O detalhe é o seguinte: jogaria Lucas ou Luciano do lado do Caleri? Aí, do lado de lá, aí nós já temos mais opções. Aí é Nestor, que voltou também de lesão muito bem, Michel, Ferreirinha. Do lado direito tem o Eric, mas assim, é um jogador ainda que não, sabe, na minha opinião, ainda não se firmou, não está no melhor da sua confiança. Tem jogo que até joga bem, mas tem jogo que vai muito mal, sabe? Não tem uma constância, então não agarrou de fato a posição, na minha opinião. Agora, com todo mundo à disposição, eu faria mais ou menos o que foi feito na reta final da Copa do Brasil. Eu faria isso. Entendeu? Eu colocaria no que eu qualifico como o melhor jogador do plantel, o Lucas, aquele jogador que pode fazer alguma coisa diferente. Eu não vou deixar ele aberto, né, em uma das extremidades do campo, como a gente já falou, limitando ele. A primeira limitação é a linha lateral, já é a primeira limitação implicada ao Lucas, é a linha lateral, então eu não faria isso, deixaria ele no setor interior, como meia atacante, vamos dizer assim, né, aquele meia, segundo atacante e tal. O Rato, naquele lado direito, ele vai muito bem, né? Os corintianos sabem muito bem, quando ele corta para a esquerda, esquece. Então, para finalizar, para fazer um passe, para fazer um cruzamento, uma assistência, e ele tem muita qualidade técnica. Eu vejo o Rato como um meia jogando pelo lado do campo, e ele tem qualidade para isso e inteligência tática, que é muito importante. A inteligência tática de alguns jogadores específicos, de algumas posições específicas, é fundamental para o time. E essa posição é uma. Que o cara, além de ter muito vigor físico, muita força, ter qualidade, ele tem que ser muito inteligente taticamente. Né? O Rato não é aquele jogador que você vai esperar que ele chegue no fundo toda hora, que você vai meter bola no fundo para ele chegar lá em velocidade. Não é a característica dele. Isso é a característica do Ferreirinha, de outros jogadores, não do Rato. Mas ele te traz, como meia, jogando ali pelo lado, qualidades também que outros não conseguem, né? A gente tem que ver a forma que ele vai voltar também, né, Arnaldo? A forma física, né? Ritmo de jogo, isso também leva um tempo. Ele ficou bastante tempo parado, né? Desde o primeiro jogo
da Libertadores, quando foi a lesão dele, tem já bastante tempo parado já. Tem que ver a forma física que ele vai voltar, mas todo mundo no ideal da sua forma, né? No mundo ideal, na minha opinião, seria mais ou menos como foi a Copa do Brasil. Aquela reta final da Copa do Brasil, principalmente o jogo contra o Corinthians para frente, né? E para você, Wilsinho, ficaria, então, do Renan, mais ou menos assim, do meio para frente, com todo mundo, Rato voltando, Rato na dele, o Nestor naquele fazia mais ou menos com o Dorival, que ele está mais ou menos fazendo nesses últimos jogos, Lucas e Caleri e Luciano no banco. E para você? Eu vou na linha do Renan também. Eu só acho que ele vai testar o Rato, mas ali na ponta direita, que é a posição dele, como o Renan, o Rato estaria também nos meus 11 principais, mas eu acho que o Rato não se enquadra muito no que o Zubeldia está querendo, não. Eu vejo o Zubeldia... pelo que ele está mostrando para nós. Eu acho que o Ferreirinha foi bem e ele não deu muito mais chance para o Ferreirinha. O Eric entrou e fez alguns bons jogos e ele também não pôs mais o Eric. O André foi bem e ele coloca o André para jogar lá na frente. Ele entrou no lugar do Caleri esse último jogo. Eu acho que o Zubeldia gosta dos caras, que nem o Renan falou, daquele cara velocista que chega rápido no fundo para cruzar para dentro e recompõe. O Rato, como o Ferreirinha e o Eric, ele leva muito para individual. Ele traz mais para dentro, ele tem mais aquela cadência. O que para nós funciona absurdamente. É só ver o gol contra o Corinthians, que ele atrasa o lance, dribla para ele e finaliza. E acerta o trinco. Então eu acho que é a melhor opção que hoje o Zuba tenha, mas não seja o jogador de encher os olhos dele. Dito isso, o meus 11 seria... Eu acredito muito no Luiz Gustavo. É um cara que, se tiver ali no meio-campo, com todos os moleques em volta, Igor Vinícius, Arboleda, Alan, Wellington, Alisson, Nestor e Lucas, é um cara que pode dar toda a diferença em qualidade de saída para o time de São Paulo, com o Rato e o Caleri. Então eu vou muito na linha do Renan também. A gente não tem o Pablo Maia, que seria uma ajuda fenomenal, mas tem a qualidade do passe do Luiz Gustavo, o que, para mim, hoje faria total diferença, principalmente para o Nestor e para o Lucas, que precisam dessa qualidade de passe no meio campo. Então, deixa eu só falar Pode falar. Aqui. Primeiramente, concordo que o Ilcinho e o Luiz tem que jogar. É que você não me fez essa pergunta, o Ilcinho inteligentemente antecipou. Também jogaria, no meu time já jogaria o Luiz. Agora, da vez que ele tirou o Luciano para colocar o Lucas, agora não é tão simples, né? O Luciano estava suspenso contra o Corinthians para o segundo jogo, ele colocou, o Lucas arrebentou, o Rato arrebentou, ficou muito fácil dele não voltar mais com o Luciano. Dessa vez não é assim. Dessa vez é um pouco mais complicado para o Zubeldia. O Luciano, querendo ou não, ele está bem, está decidindo, bem que eu quero dizer, decidindo jogos, ele tem sido decisivo. Então, hoje, não é tão simples fazer esse modelo ideal da nossa cabeça, né, da minha, do Ilcinho, do que foi para o Dorival quando ele fez ali, quando ele se auto-tirou do jogo, fazendo aquela comemoração que é icônica e é top. Eu comprei a camisa daquela comemoração, mas que acabou que tirou ele do segundo jogo e facilitou o trabalho do Dorival nesse monte de jogador, facilitou o trabalho do Dorival. Não vai ser tão simples para o Zuba fazer esse time ideal que nós... Se é que na cabeça dele também esse é o time ideal, né? Eu concordo com vocês. Eu também tendo a optar por esse time. Também acho que não é tão simples. Não era simples, mas agora talvez seja mais difícil, porque o Luciano, eu entendo que está melhor esse ano que no ano passado, fisicamente falando, sobretudo. Ele tem terminado os jogos inteiros. O Lucas está se recuperando agora, o Rato, idem, o Caleri teve lesão, todo mundo teve lesão, o Luciano está inteiro. Então essa é uma questão também nesse balanço, e o time do Zubeldia, do Zuba, como diz o Wilsinho, precisa estar mordendo toda hora, e o Luciano está tentando fazer isso. E tem essa mudança dos laterais, que é uma questão importante também em relação ao ano passado, né? O Caio era de um jeito, o Rafinha de um jeito. Igor Vinícius e o Wellington é outra pegada, né? É um negócio. O Wilson, que é a dele, os dois vão no fundo toda hora, né? Os caras passam toda hora. São jogadores mais físicos, né? Mais
rápidos do que Caio e Rafinha. Qual